E aí, o sonho americano acabou ou você está olhando apenas para as pessoas erradas? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre sonho americano. E se você acha mesmo que o sonho americano acabou, talvez você está olhando apenas para as pessoas erradas. Porque enquanto a maioria das pessoas está reclamando que ficou difícil, que não dá mais, tem uma minoria aqui vivendo o que há de melhor nesse país, o melhor momento das suas vidas. Comprando imóveis, construindo patrimônio em dólar, vivendo bem, pagando menos imposto do que muito brasileiro paga lá no Brasil, trabalhando menos e ganhando muito mais. Você já pensou? O pior é que eles seguem as mesmas regras que você. Então me diz uma coisa, como é que pode alguém ganhar tanto e alguém ganhar menos? Como é que podem ter duas vidas totalmente diferentes? Então fica até o final desse vídeo porque o que eu vou te mostrar aqui pode te mudar para sempre a forma como você enxerga os Estados Unidos. Tem uma coisa que é fato, hoje você abre o Instagram, o TikTok, o YouTube e você vai encontrar aquela mesma narrativa de sempre. Uma narrativa que se repete, o sonho americano acabou. Os Estados Unidos não é mais o que era, não é o mesmo país. Tá tudo caro, tá impossível comprar casa, o juros tá alto, o imigrante não consegue mais nada por aqui. Isso é uma mentira. E olha, eu não entendo de onde vem isso. Eu vejo o brasileiro chegando aqui com uma expectativa de fazer dinheiro fácil. Não é fácil ganhar o dólar. Eu vejo gente trabalhando 12, 14 horas por dia na construção, no delivery, em limpeza. Eu vejo americano comum, nascido aqui, vivendo de paycheck em paycheck, salário em salário. Eu vejo gente endividada no cartão de crédito, vejo aluguel atrasado, comendo metade do seu salário, não sobra nada. Família inteira morando junto para conseguir pagar as contas, dividindo despesas. Será que isso é vida? Esse cenário realmente existe, eu não vou mentir para você. Mas tem uma coisa que ninguém tá falando. Do outro lado da mesma cidade, do mesmo país, das mesmas regras, tem outra realidade acontecendo. E essa realidade ninguém te mostra, ninguém quer te vender isso. Então deixa eu te falar uma verdade que pode me incomodar. O sonho americano não acabou. Talvez ele nunca foi acessado pela grande maioria. A grande maioria reclama porque nunca alcançou o sonho americano. Então para e pensa comigo. Os Estados Unidos sempre teve gente rica e gente pobre. Sempre teve gente prosperando, gente sobrevivendo, gente passando dificuldade, gente comprando 10 imóveis por ano e gente que nunca conseguiu comprar nada na vida, nem o primeiro, nem a primeira casa. Vai viver de aluguel até o final da vida. Isso é normal, isso não é novo. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. A diferença é que antigamente isso era romantizado, as pessoas achavam que era só chegar aqui para ficar rico, só atravessar a fronteira, bastava trabalhar para subir na vida, bastava ter um green card para mudar de vida. E a gente sabe que a realidade é completamente diferente. Não é assim e nunca foi. A maioria das pessoas nesse país, principalmente brasileiro, americano, mexicano, indiano, qualquer um vive no automático. Acorda, vai trabalhar, recebe salário, paga as contas, se endivida, gasta o que sobra e repete isso ciclo após ciclo. Não estuda o sistema, não estuda as leis, não entende como é que funciona um sistema de crédito, não entende como é que funciona uma estrutura empresarial, LLC, por exemplo, não sabe o que é dedução fiscal, não sabe o que é tax deed, não sabe o que é tax lien, nunca ouviu falar, não sabe o que é depreciação, não sabe o que é absolutamente nada a não ser trabalhar, não sabe o jogo que pode ser jogado. E aí culpa o país porque o resultado não vem. A verdade é que as pessoas chegam aqui no primeiro momento, elas mudam de vida, elas começam a trabalhar muito e o dinheiro recompensa, mas isso deixa de ser novidade e logo caem na mesma. Quando deixa de ser novidade, você está sempre cansado, sempre trabalhando muito e aí dá aquela vontade de ir embora, de dizer que esse país aqui realmente não te devolve. E aí joga a culpa no país quando o resultado não vem. Quem não entende o jogo nunca vai ganhar em nenhum lugar do mundo. É simples. Agora deixa eu te mostrar um outro lado. Existe uma minoria aqui nos Estados Unidos que entende o jogo como ele funciona na prática. E não é uma minoria gigante, tá? Não é nem 5% da população. Mas essa minoria vive uma realidade completamente diferente. Não é porque eles têm mais dinheiro, porque vem de herança, são herdeiros. Não é porque tem mais conexão. Não é porque nasceram em berço de ouro. É porque simplesmente sabem como jogar e sabem como que esse sistema aqui funciona. Muitos começam do zero para você ter uma ideia. Muitos chegam aqui com nada. Muitos eram imigrantes igual eu e você. Porém com uma diferença. Eles entendem realmente como é que funciona o sistema. E quando você entende como é que funciona isso aqui, o jogo muda. Você joga com outras regras. Fica nesse vídeo que eu te explico melhor. Essa minoria usa a estrutura empresarial corretamente. Primeiro que você não trabalha com pessoa física, você opera dentro de empresa, LLC, S-Corp, C-Corp, uma holding empresarial, por exemplo. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu fim específico. Essa minoria entende o sistema fiscal na prática. Elas sabem, por exemplo, que o Código Tributário americano tem mais de 70 mil páginas. Foram escritas para recompensar quem investe, quem constrói, quem emprega. Por isso paga-se menos imposto. Não é porque você burla, é porque você sabe. Pagar menos imposto é sinônimo de jogar as regras certas. Aqui não pagar imposto corretamente é uma loucura. E essa minoria
minoria usa crédito como ferramenta. Eles não fogem de crédito, eles constroem o crédito, constroem score, compram a casa com o dinheiro do banco, multiplicam o patrimônio com alavancagem financeira, e essa minoria trabalha com escala. Eles não trocam tempo por dinheiro. É possível construir ativo, imóveis que pagam aluguel, empresas que rodam sem eles, investimentos passivos que crescem enquanto eles estão dormindo. E aqui vai a frase que eu não quero que você esqueça nunca. As mesmas regras geram resultados completamente diferentes, dependendo do ambiente que você está, dependendo de quem joga o jogo. Mesmo país, as mesmas leis e a mesma economia. Resultados opostos vão significar o quê? Que a diferença está no conhecimento e como você aplica ele. Então qual que é o problema real se não é o país? Não é o país, não é o governo, não é a economia, não é a inflação. É você que não está sabendo jogar ele da forma correta. E aqui eu vou falar 3 coisas, 3 erros que a maioria das pessoas comete. Falta de diagnóstico, a maioria das pessoas não sabem nem aonde está, nem aonde começar. Não sabem quanto ganha de verdade depois dos impostos, não sabem para onde vai o dinheiro no final do mês. Não sabem o que é um ativo, o que é um passivo, não sabe se está construindo patrimônio ou se está queimando dinheiro. Eu não preciso nem te responder, né? O que você acha? Como que você vai chegar em algum lugar se você não sabe as regras que você está jogando, nem aonde você está agora, nem como sair dela? Não tem como dar certo. O segundo erro é falta de conhecimento. A maioria não estuda o sistema que está vivendo, não entende as regras, paga imposto no país, trabalha no país, mas não conhece esse país de fato, não conhece os benefícios, não saber como é que funciona a tributação, não sabe como é que funciona uma empresa, por exemplo, não sabe como é que funciona o crédito, não sabe como funciona o mercado, não sabe como funciona o mercado imobiliário, não sabe como funciona o mercado financeiro. E aí você reclama que o sistema simplesmente não funciona para você, que não vale a pena, mas que a grande verdade é que você nunca abriu o manual. Parece engraçado, né? Mas a maioria nunca abriu esse manual. E o terceiro erro aqui é a falta de estratégia. A maioria age como se fosse um empregado, mesmo quando empreende. Não quebra essa mentalidade, não sai dessa cabeça de empregado. É o tempo todo pensando em troca de tempo por dinheiro, troca em renda. Pensa em renda mensal, pensa em sobreviver até o próximo mês. Sabe como começa, mas não sabe como termina. E aqui o jogo é completamente diferente. O jogo real aqui é construir. Construir empresa, construir patrimônio, construir crédito, construir reputação e construir ativo. Só assim você vai ter uma vida melhor e vai conseguir vislumbrar algo nesse país. Quem constrói aqui ganha. Quem só executa acaba sobrevivendo de mês em mês. Então será que a pergunta certa é: será que o sonho americano realmente acabou? Quando na verdade a pergunta correta é: você sabe realmente jogar esse jogo? Porque se você não sabe, não importa o país que você está, se é no Brasil, Estados Unidos, Dubai, você sempre vai ficar no mesmo lugar. E para sua informação, os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para se construir patrimônio. Eu falo isso com toda a convicção. Agora deixa eu te dar 10 formas práticas de você não cair nessa armadilha e realmente começar a prosperar aqui. Anota essas 10 dicas ou volta esse vídeo depois, porque isso aqui vai valer cada minuto seu aqui. Cada dica dessa vale ouro. E a número 1 aqui é: pare de pensar como empregado. Mesmo que você tenha um trabalho CLT aqui, sua mentalidade não pode ser de mais de empregado. Empregado pensa em salário, construtor pensa em ativo. Empregado quer aumento, quer trabalhar menos e ganhar mais. Construtor quer multiplicar. A frase que você precisa internalizar é: seu salário é o ponto de partida, nunca o seu destino. Não pode ser o seu destino final. A dica número 2 aqui é: entenda o sistema tributário americano. O código tributário daqui não é o seu inimigo, pelo contrário, tenha prazer em pagar impostos. Ele é o seu maior aliado, se você entender como que ele funciona. Quem aprende sobre depreciação, dedução, structure, paga menos impostos do que muita gente aqui paga de aluguel. Quem não aprende, paga 30%, 40% a mais e ainda acha que está fazendo certo. Imposto não é destino, é estratégia, e você deve utilizar ela bem feita, você deve ter prazer em pagar. A dica número 3 é: utilize a estrutura empresarial do jeito certo. Você não precisa ter um império para ter uma LLC ou uma S-Corp, por exemplo. Você pode abrir ela hoje pela internet, em vários estados, em poucos minutos. Não abre porque não quer ou porque não tem conhecimento. Ter uma empresa muda como você é taxado, muda como você é protegido, muda como você cresce. E a frase aqui é: quem opera como pessoa física, paga como pessoa física. A quarta dica aqui é: aprenda sobre crédito. O crédito americano é uma máquina de crescimento. Quem entende aqui multiplica patrimônio, quem não entende vive refém de juros. A conta simplesmente não fecha. Os americanos são altamente endividados por causa disso. Um score alto aqui, por exemplo, ele abre porta para empréstimo barato, financiamento de imóvel, capital de giro. Score baixo não te leva a lugar nenhum, ele tranca opções e só te dá opções caras e ruins. A frase aqui é: nos Estados Unidos um score vale muito mais do que a sua carteira ou seu dinheiro no banco. Seu crédito vale mais. E a dica número 5 é: saia do modo sobrevivência. Sobrevivência consome seu cérebro. Quem só pensa em pagar a próxima conta não consegue construir nada de verdade. Você precisa parar, pensar, criar uma reserva, mesmo que seja pequena, para ter espaço
espaço mental para você pensar grande, senão você só sobrevive. E a frase aqui é: sem reserva não tem estratégia, só tem pânico. É impossível crescer assim. E a número 6 aqui é: busque informação estratégica, não apenas conteúdo de feed. Tem muito conteúdo gratuito por aí, mas tem muito conteúdo raso, por exemplo, feito apenas para dar like. Escapa desse tipo de coisa. Aprenda a separar, procura quem está fazendo de verdade, não quem está apenas procurando like. Procura quem está vivendo, não quem está apenas ensaiando uma vida. Informação superficial gera resultado superficial, não tem como ser diferente. E a dica número 7 aqui é: construa uma renda escalável. Renda de trabalho tem teto, você só tem 24 horas no dia, não tem como produzir mais que isso. Agora, uma renda escalável não tem teto. Um imóvel alugado, por exemplo, uma empresa que roda, um investimento que está se pagando sozinho, que rende, dividendos que caem todo mês na sua conta. Parece fácil, né? Mesmo não sendo da noite pro dia, esse é o caminho. Quem só trabalha por hora nunca vai ser livre, vai ter uma vida de escravo para sempre. A dica número 8 aqui é: entenda as leis e as proteções que elas oferecem. Os Estados Unidos te protege, mas você precisa saber aonde estão essas proteções. Proteção patrimonial, proteção, por exemplo, contra processo judicial, proteção fiscal, proteção para a família. Você já parou para pensar nisso? Você tem que estar organizado. Tudo aqui existe, tudo é legal e tudo é acessível. Não tem desculpa para você não fazer isso. Mas você precisa entender uma coisa: a proteção não cai do céu, ela é construída dia a dia. Você tem que ter meta. A nona dica aqui é: se conecte com gente que está jogando o mesmo jogo que você quer jogar. A sua rede determina o seu sucesso, determina o seu teto. Seja a pessoa menos influente da sala. Se você convive com pessoas que apenas reclamam, você vai viver reclamando. Se você convive com gente que constrói, você vai construir algo de verdade. Não tem como ser diferente. Não é sobre ser elitista, não é sobre separar, é sobre se cercar de exemplos que te puxam para cima, que te elevam. E a 10ª última dica é: pense no longo prazo. Esse é o segredo que separa quem prospera de quem sobrevive. A maioria pensa apenas no mês. Os que vencem pensam na próxima década. Imóvel não vai te deixar rico em um ano. Não funciona assim. Empresa não enriquece sozinho, principalmente em um ano. Tenha isso claro na sua cabeça. É um jogo de longo prazo. Mas em 10 anos, 20 anos, tudo isso muda. Muda completamente a sua vida. Paciência estratégica vale mais do que pressa desesperada. Não dá pra agir assim. E pra gente concluir aqui então, eu afirmo pra vocês: o sonho americano não acabou. Ele só não é acessado pela maioria que não entende o jogo. E essa é uma diferença enorme. Porque enquanto você fala que o sonho americano acabou, você está se eximindo da responsabilidade. Você está se justificando. Você está dizendo que o problema é dos outros, é externo, que é o país, que é o governo, que é a taxa tributária, que é a economia. Quando na verdade a responsabilidade é nossa. Quando você entende que o problema é seu, o problema é a falta de conhecimento, o jogo muda. Porque conhecimento você adquire, conhecimento você compra, você estuda, você vai atrás. Conhecimento você aplica. E aí o que parecia impossível começa a ficar simples. Os Estados Unidos continuam sendo um dos lugares mais incríveis do mundo para construir patrimônio, mais seguros, para abrir empresa, para investir em capital, investir em imóvel, para criar liberdade, construir patrimônio, construir ativos, mas só para quem sabe jogar o jogo certo. Para quem joga o jogo errado, isso aqui pode ser uma péssima escolha, pode ser um país extremamente difícil. E agora eu te pergunto, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me conta nos comentários o que você achou desse vídeo e de todas as dicas que eu dei aqui. Você tá jogando o jogo no automático ou você tá disposto a aprender as regras aqui de verdade? Porque aqui no canal eu mostro como funciona tudo na prática, sem teoria, sem fórmula mágica, somente o que eu vivo no dia a dia, investindo em imóveis aqui nos Estados Unidos e fazendo bons negócios. Então se você quiser parar de olhar para fora e começar a entender o jogo aqui dentro, fica comigo, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até breve.